Queridos, abra sua Bíblia em 2 aos Coríntios. Carta de Paulo aos irmãos da igreja que se localizava na cidade de Corinto, capítulo 7. Vamos ler apenas um versículo, versículo 1. Segundo aos Coríntios, queridos, capítulo 7, versículo 1. Hoje eu quero falar sobre santidade e santificação. Santidade e santificação. Vamos ler então apenas um versículo da palavra do Senhor que diz assim: Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Olha que interessante, ele nos manda purificar. Olha, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto do corpo, da carne, quanto do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Meus queridos, vamos orar neste momento. Ó Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui e podermos refletir sobre a tua palavra, que o Senhor nos conduza e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus amados. Eu quero falar então, como eu já disse, sobre santidade, queridos. Em primeiro lugar, santidade, depois santificação. O que é santidade? Nós temos trabalhado esses termos aqui na igreja, e é interessante a gente desenvolver sermões nesses temas. O que é santidade, queridos? O que é santidade? Santidade significa separação. Ser santo é separação. Você separa de várias coisas, de muitas coisas, e consagra-se a outras. Você separa de algumas coisas e vai ser consagrado, ou vai fazer coisas específicas, deixando aquelas outras, separando. Quando eu era novo convertido, eu comprei um violão. Fiquei muito empolgado com esse violão. E aí veio um amigo meu dizendo: olha, me empresta seu violão para me tocar umas modas sertanejas. E eu falei: olha, esse violão, eu consagrei ele para tocar só música, só para me levar para a igreja e eu cantar hinos evangélicos, só hinos da minha igreja. Então, queridos, isso é santidade, isso é ser santo, ser consagrado. Veja que esse violão foi separado das músicas do mundo e consagrado, especificado para tocar os hinos da igreja. Isso é santidade, é você separar de várias coisas, se separar de várias coisas e consagrar-se. Consagrar significa fazer especificamente aquilo, não é? Então, isso quando a gente fala ser santo, é ser separado das coisas do mundo, obviamente, do pecado, de tudo aquilo que desagrada a Deus. A gente procurar separar-se de se consagrar especificamente para as coisas que agradam a Deus. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão nessa terra, desde que nos convertemos ao Evangelho. Isso é santidade, separar das coisas que não agradam ao nosso Deus, porque Ele é santo, e nos consagrarmos para fazer exatamente as coisas que agradam ao Senhor. E quando a gente fala de santidade, a gente pensa na origem da santidade. Quando foi? Não só santidade, mas sempre quando você vai tratar de qualquer coisa, vai entender qualquer coisa, você precisa saber a origem daquilo. Quando é que aquilo começou? Qual é a origem de santidade na sua vida? Quando começou a santidade? A santidade começou quando você se converteu. Quando você se converteu, você viveu para Deus, você foi regenerado e começou, porque uma pessoa morta não pode ser santa, e nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados.
Então nós não poderíamos, o momento exato em que começou a santidade em nós, é exatamente no momento em que nós ressuscitamos pela palavra, nós ouvimos a palavra e nos convertemos. Aquele dia que o Senhor falou nos nossos corações, que nós convertemos, foi implantado em nós. É como se o Espírito Santo fizesse uma cirurgia em nós, implantasse um dispositivo, e esse dispositivo nos fizesse querer ser santo, fugir do pecado. Ele colocou em nós um desejo de servir a Deus e um desconforto quando pecamos. A pessoa que realmente, verdadeiramente se converteu, ele se sente desconfortável quando ele peca, ele não tem lugar para ele, não tem espaço, enquanto ele não reconcilia com o seu Deus, porque o Espírito Santo implantou isso nele. Isso é santidade. Mas por que eu falo santidade e santificação? Porque santidade é um adjetivo, qualifica, não é o que é santo, não é? Santidade, mas santificação é um verbo. Então santificação é uma sequência, é um procedimento, porque quando você nasce, você é regenerado, você é gerado naquele momento. Então você é santo, mas é um beber. E você vai passar por um amadurecimento, um crescimento, até a sua morte. Esse período é o período de santificação, é o período de batalha, é um período de guerra, é isso. Lembrem que a palavra de Deus diz que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. O que significa isso? Nós fomos criados, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Não é que nós parecemos com a pessoa de Deus no sentido físico, porque Deus não é um corpo, Deus não tem corpo, Deus não tem matéria. Quando fala que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, é que nós temos os atributos de Deus, as qualidades de Deus. Nós parecemos ao Senhor no caráter, parecíamos, hoje não, nós caímos no pecado. Então o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança, são atributos de Deus, qualidades de Deus comunicáveis, que Ele comunicou a nós, como santidade, justiça, honestidade, dignidade, caráter. Isso era perfeito em nós quando o Senhor nos criou. Isso é a imagem de Deus, porque nosso Deus é perfeito, é santo, é justo. Então nós recebemos isso não na dose, na quantidade que Deus tem, mas num estado de perfeição nós recebemos. Então santificação é uma volta, é um caminho de volta. Santificação é buscar novamente parecer com o nosso Deus o máximo. E é uma progressão, cada dia mais parecendo com o nosso Senhor Jesus que nos criou. É a volta à imagem e à semelhança do Senhor. Isso é santificação. Santificação, meus queridos, é matar um leão todo dia. É lutar contra o pecado, contra a nossa natureza. É lutar contra os nossos impulsos da nossa velha natureza, o instinto do ser humano, carnal. Então é uma luta da carne contra o espírito, e a carne tem que perder para o espírito. E quem é que vai ganhar nessa luta? É a carne ou o espírito? Aquele que for mais bem alimentado. Pega um pitbull e um cachorrinho vira-lata e começa a alimentar esse cachorrinho vira-lata só com coisa forte, com ração, pedigree e com fortificante, com vitamina. E deixe de alimentar o pitbull, não dá nada para ele, para você ver. Daí um mês, bota eles para brigar. Aquele pitbull já está desfalecido, o vira-lata vai sobressair, vai vencê-lo, vai destruí-lo. Por quê? Porque você alimentou o vira-lata. Então, quem vai vencer então é a carne ou o espírito nesse processo de santificação, é aquele que for alimentado. Se você alimentar a carne, dando a ela o que ela agrada, o que ela gosta, ela vai ficar robusta e ela vai vencer. Mas se você alimentar o espírito, como? Todos sabem como a gente alimenta o espírito, não é? Uma vida diante de Deus, de oração, de consagração, fugindo do pecado, procurando fazer as coisas certas, vai robustecendo o espírito e ele derrota a carne. Por isso que tem muitos crentes derrotados, qualquer ciladazinha, qualquer armadilha, qualquer cochicho de Satanás, não é, qualquer iscazinha, ele cai, porque ele não está alimentando o espírito, ele está alimentando o vira-lata, a carne, e a carne acaba vencendo.
Então, querido, santificação é isso, é um processo. Então, querido, santifique a sua vida, santifique, vigiando, orando, fugindo do pecado, alimentando o seu espírito. Isso é santificação. E santificação é uma ordem. O próprio Deus diz: sede santo. Esse verbo ser aqui está no imperativo. Seja, você tem que ser, é uma ordem, não é uma alternativa. Nós nos tornamos filhos de Deus e agora Ele nos ordena: sede santo. E outra coisa importante, ao falar dessa separação das coisas do mundo das coisas que desagradam a Deus, nós temos que ter cuidado, porque é separar das práticas do pecado, não das pessoas. Nós não nos separamos dos pecadores, pelo contrário, nós temos que estar no meio deles, bem no meio dos pecadores, por mais impuros que eles sejam. Era assim que eles condenavam Jesus, ele diz que é mestre, ele diz que obedece à lei de Deus e ele vive no meio de pecadores, ele vive no meio de ladrões, de prostitutas, de pecadores. E ele respondeu: pois é os doentes que precisam de médico, os sãos não precisam de médico, são os doentes. Você já percebeu um médico, como é que ele fica no meio dos doentes lá? Uma enfermaria, principalmente, no sistema de saúde que nós temos aí, um médico só correndo atrás ali, aquele tanto de doente em volta dele, ele fica ali no meio. O doente pode estar contaminado, pode estar tudo de coronavírus, o médico está lá no meio. Então foi isso que Jesus disse: olha, os doentes é que precisam de médico, os sãos não precisa, e eu vim foi para os doentes. Então a gente tem que ficar no meio deles, porque nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. O sal, queridos, ele não absorve o sabor da carne. Você coloca ele na carne, ele continua sendo sal. Você coloca ele na boca, ele está salgado. Mas a carne absorve o sal. É a carne que absorve. É o mundo que tem que absorver o que nós temos, a substância que nós temos, não nós do mundo. Nós podemos o sal penetra ali a carne e ele não deixa de ser sal. Seja qual for a carne, pode estar estragada, ele continua sendo sal. Nós somos sal e luz. A luz também, quando ela entra, a escuridão tem que sair. Não tem como injetar a escuridão na luz. Então, quando nós entramos num lugar escuro, nós somos luz, nós temos que brilhar ali, a luz e não adianta a escuridão vir, porque ela não pode nos penetrar. Nós temos que ser assim, porque hoje é nós que fazemos o papel de Jesus, de evangelizar, de penetrar nesses lugares. Como é que essas pessoas vão ser salvas? Não é? Essas pessoas que estão no boteco lá, se eu não for lá, ficar no meio deles lá tomando uma Coca-Cola, e fazer amizade com eles lá, e pregar a palavra para ele, e tantos outros lugares, como é que essas pessoas vão ser salvas? Mas tem muitos crentes de mente pequena, eles não percebem, eles acham que eles não devem. Eu lembro que quando eu me converti, eu fazia parte de uma denominação, que não vou citar aqui, e eu vi um grupo de irmãos, e eu fui em direção a eles, e eles fugiram de mim, e eu não entendi porque, depois eu percebi que eu estava de bermuda. Eles fugiram de mim, que era um novo convertido, porque estava de bermuda. Imagina então dos ímpios, dos bêbados e de todos mais. Então depois eu fui entender, eles não usam bermuda, então eles afastaram de mim porque eu podia contaminá-los com a minha bermuda. Então, queridos, não é afastar das pessoas, mas é afastar das coisas, das práticas que elas fazem, das coisas que elas praticam. Mas quais são os meios de nós buscarmos a santificação, que a gente fica com vontade, né? Eu tenho alguma ferramenta, quais as ferramentas que eu posso lançar mão para ter a santificação? Em primeiro lugar, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é um espelho que você se vê na Bíblia. Quando você começa a ler a Bíblia, ela começa a mostrar quem é você. E você vê que logo que você não é boa bisca, que você não é nada bom. Quando você começa a ler ali, é impressionante, é como um espelho, você começa a ver você, seus defeitos, sua fraqueza, suas dificuldades, e com isso você tem a possibilidade de abandonar essas coisas. Então a leitura constante da palavra, ouvir a exposição da palavra, que você vai se vendo ali, você fala: poxa, Deus está falando comigo, esse pregador, é impressionante, esse pregador, ele não conhece a minha vida. E aí lê a Bíblia aqui e fala: mas como é que esse texto está falando comigo aqui? É porque a palavra de Deus mostra a nossa situação,
como nós estamos. A oração também não é uma ferramenta, porque oração é busca, oração é pedido. Então você vai pedir na oração, pedir força para o Senhor, domínio próprio, pedir discernimento, como eu devo fazer, como eu devo agir com meu irmão, no relacionamento com meu irmão, no meu dia a dia, na minha escola, onde eu estou, como é que eu devo me postar. Pede ao Senhor, me dê orientação, me dê força. Outra ferramenta é o jejum. Como é que o jejum funciona nessa questão de santificação? Veja bem, o jejum nada mais é do que um exercício para você fortalecer os músculos espirituais. Você resistir à carne. Então você está com aquela fome, você fala: carne, você não me domina, eu posso ficar sem me alimentar. O alimento não é pecado, mas ele é um desejo do corpo. Então você não vai pecar para fortalecer o seu organismo espiritual, os seus músculos espirituais. Você vai ficar sem comer. Então ali você vai fortalecer, vai exercitar. Quando ver o pecado é a mesma coisa, né? A fome, o apetite de alimento é a mesma coisa. Então você vai ser forte. Esse é o objetivo maior do jejum, além do aquebrantamento, né, de arrependimento, né, como Jonas lá em Nínive, né, se arrependeu jejuando. Mas o objetivo maior do jejum é fortalecer. Quem jejuma muito é mais forte. Então quando vem a tentação é a mesma coisa daquela marmita, né, de churrasco cheirosa, com aquela fome imensa. A gente está com aquela fome, né, com aquele desejo, aquele apetite. É assim. Então você exercita e você consegue vencer essas coisas. Mas, meus amados, continuando, para viver uma vida de santidade, Jesus precisa ser o alvo da sua vida. Você precisa olhar para os céus e focar apenas Jesus. Foque em Jesus, priorize, Ele é a coisa mais importante para você. Tem pessoas que só o resto, se der eu vejo alguma coisa, eu leio a palavra, eu vou na igreja. Ele deixa por último, quando ele deveria focar ali, priorizar e focar. O alvo da sua vida precisa ser Jesus e nada mais. Esse é o alvo que você precisa focar. Faça com que sua vida seja reflexo de Cristo. Faça com que as pessoas vejam Cristo em você. Isso é o reflexo. As pessoas olhem para você e vejam o caráter de Cristo em você. Veja o que Cristo faria diante de alguma coisa, é o que você deve fazer. Um certo autor escreveu o seguinte, queridos: refletir é apresentar uma imagem exatamente igual àquela que está na frente do espelho. Se você já ressuscitou com Cristo, a imagem dele precisa ser vista através da sua vida. Através da sua vida, as pessoas veem o caráter de Cristo. Você reflete Jesus. Isso é santidade, isso é santificação. E aí eu pergunto para você, ou melhor, você pergunte aí para você mesmo, né, e pense aí: eu estou procurando me portar assim como Jesus se portaria, né, nos meus vai e vem, aonde eu estou, no meu trabalho, em tudo, da forma que é assim que Jesus se portaria, diante da tela do celular. Se Jesus estivesse com o celular dele, se ele hoje estivesse aqui, ele ia usar um celular. Era assim que Jesus, da mesma forma que você está fazendo, no relacionamento com as pessoas, com os irmãos da igreja, é assim que Jesus relacionaria com os irmãos. É dessa forma que Jesus relacionaria, diante da tela da televisão, da tela do computador, onde você está, sozinho, lá noutra cidade. Se Jesus estivesse sozinho em outra cidade, deixou a família, Jesus deixou a família, ele foi resolver um problema lá na outra cidade, onde ninguém está vendo ele. É assim que ele se comportaria. Então pergunte para você, meu amado: eu estou procurando me portar assim como Jesus se portaria? Santificação é refletir Jesus na sua vida. Meus queridos, a santidade está diretamente relacionada ao nosso trabalho na obra de Deus. A nossa santidade está diretamente relacionada com o nosso trabalho, com a produtividade.
Se nós não temos uma vida santa, um compromisso com Deus, não estamos em processo da santificação, nós não vamos ter produtividade, obviamente, no nosso trabalho. As pessoas logo vão ver isso. Se nós refletirmos a Cristo, nós não estaremos refletindo a Cristo, por mais que tentemos, por mais que teatralizemos, não vai adiantar. Mas se você estiver buscando a santificação, não precisa de você forçar. Não precisa de você falar alto, porque as pessoas vão sentir o coração aquecido quando você ler um texto. Quando você pregar, as pessoas vão sentir, Deus vai falar com elas, a coisa vai acontecer, as pessoas vão responder, porque o seu trabalho será muito produtivo quando você está comprometido, buscando a santidade. Deus não derramará a sua unção num vaso sujo. Acredite. Sem santidade não teremos autoridade sobre o mundo espiritual, sobre o pecado. Quando você vai evangelizar, e principalmente em alguns lugares, vai pregar a palavra, você está sendo invasor, você está invadindo a área alheia. Temos que estar na presença de Deus, podemos enfrentar situações inusitadas. Saiba disso. O inimigo vai estar ao lado. E ele não vai achar nada bom você estar mexendo naquele território ali, que ele entende que é dele. Pode manifestar uma pessoa endemoniada ali naquele momento. O que é que você vai fazer? Está preparado com a autoridade do Senhor Jesus para colocar a mão na cabeça daquela pessoa e dizer: sai, Satanás, em nome de Jesus, eu te ordeno, em nome de Jesus? Ou você vai dizer que isso não existe? Vai buscar ver alguém de uma igreja que faz isso, que expulsa demônios, ou vai achar que aquela pessoa está representando? Existe muitos que representam mesmo, por alguma motivação, mas nem sempre, é uma realidade. Não é? A existência do inimigo, de possessão, na época de Jesus não existia? Ou ele aposentou? Existia, mas ele agora não trabalha mais, ele não entra em pessoas mais não é verdade, queridos. Temos que estar preparados e não precisamos recorrer a ninguém. O Senhor diz: eis que recebereis esse poder, e porá a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados, em meu nome expulsarão demônios. Está na palavra do Senhor. E nós, para termos um trabalho produtivo, nós temos que ter autoridade sobre as hostes malignas, sobre o mundo espiritual, sobre o pecado, sobre os 3 piores inimigos que nós temos, que é o mundo, a carne e o diabo. O mundo é um inimigo gigante que luta contra nós para nos tragar. A nossa carne, o nosso próprio eu, luta contra mim mesmo para me tragar, e o diabo. E se eu não estiver nesse processo de santificação, fugindo, guerreando, eu vou realmente sucumbir. Sem a santidade não poderemos ver a face de Deus. Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Devemos ser santos porque Deus é santo. Ele diz: sede santos porque eu sou santo. O que ele está querendo dizer aqui? Vocês têm que ser santos porque eu sou o pai de vocês, eu sou santo. Que filho é esse? Se eu sou santo, sede santo porque eu sou santo. Eu sou santo e vocês me servem. Vocês dizem que fazem a minha vontade, são os meus filhos. Então vocês têm que ser santos. Sede santos porque eu sou santo. Devemos ser santos porque somos propriedades exclusivas de Deus. Lá em 1 de Pedro 2,9 diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Veja que ele não diz assim, vós sois raça candidata. O candidato, ele pode ganhar e pode não ganhar, ele pode ser eleito e pode não ser eleito. Mas aqui está dizendo: vós sois raça eleita, você já for eleito, não tem jeito mais. Você já for eleito e nós temos que fazer isso cumprir na nossa vida. O Senhor foi muito misericordioso conosco, nos elegeu
somos raça eleita, então temos que mostrar isso na prática, através de uma vida reta e santa diante do Senhor. Em que área de nossas vidas precisamos ser santos? Qual é a área que nós precisamos, já que aquele texto diz que nós temos que ser santos no corpo e no espírito? Em que área, detalhadamente, se pudermos detalhar, vamos pensar no corpo, né? Nós primeiro temos que ser santos no pensar. Consagra o seu pensamento, queridos. Eu acredito que a área que a gente mais peca hoje, ou sempre, é no pensamento. Aliás, todo ato concreto, ele começa no pensamento. Ninguém age, por mais rápido que seja, com a mão ou de qualquer forma, sem antes pensar que quer aquilo, decidir. Ali há um tribunal e ele age muito rápido e ali a gente decide que vai fazer aquilo. Há um julgamento ali, faço, não faço, faço, não faço, faço. Então, é no pensamento, consagre o seu pensamento para pensar as coisas retas, as coisas santas, e pare de pensar coisas que desagradam ao Senhor. O pensamento pode nos levar ao adultério, vocês sabiam disso? Lá em Mateus 5, 27 e 28 diz: ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Esse olhar impuro no coração é exatamente viajar na mente, é fantasiar, é criar uma cena, uma situação para o deleite, para o prazer, e a pessoa viaja. E o Senhor considera isso como adultério praticado. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. O pensamento pode nos levar ao assassinato. Nós podemos matar no pensamento uma pessoa. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então a pessoa odeia, ele não se liberta disso e ele começa, não é, pensar coisas ruins contra aquela pessoa, ele começa a bolar, desejar coisas ruins, até que aquela pessoa morra, sofra um acidente, passe por um descontentamento grande, e o Senhor entende que isso aqui é assassinato, e diz: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Então, querido, nós precisamos ter muito cuidado com a nossa mente. O que você anda pensando aí, hein? O que eu ando pensando? Como é que está a sua mente? Ela está consagrada a Deus? Você se preocupa com isso? Ou ninguém está vendo o pensamento? No pensamento eu posso. Na prática não, porque é visível, mas no pensamento eu posso. E está aí curtindo, viajando e cometendo pecado, e está descobrindo hoje que o negócio é feio, o negócio é sério, que não pode fazer isso. Devemos ser santos no uso do corpo, nos nossos membros, os nossos olhos, o que você anda vendo, aonde os seus pés estão te levando ultimamente, a sua mão, você tem usado ela para quê? O que você tem ingerido com a sua boca? Como é que você tem usado os seus membros? Devemos ser santos no uso do corpo. Lá em 1 Coríntios 6,19 diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Ou seja, vocês não sabem que o corpo de vocês é a casa do Espírito Santo, ele veio fazer morada? Porque o próprio Jesus disse que quando vocês aceitam Jesus, quando vocês me aceitam, eu venho morar em vocês, o Pai, o Espírito Santo. Nós viemos e fizemos morada no corpo de vocês. Então agora o corpo de vocês é casa. Então como é que eu vou usar uma porta, uma janela dessa casa para esse tipo de coisa? Devemos ser santos no uso do corpo e devemos ser santos no agir. Qualquer prática que nós fizermos tem que ser santa. Isso começa no pensamento, né? E vai na prática. Então nós temos que ser santo. Lá em Romanos 12:1 diz: não vos conformeis com este mundo. Conformar é tomar a forma, é ser um igual. Por um lado, nós não podemos separar dessas pessoas, temos que estar junto delas. Mas por outro lado, nós não devemos tomar a forma delas. Nós não devemos
ser um com elas, nós não podemos praticar as práticas que elas praticam. Lá em Efésios 4:31, Paulo prossegue dizendo: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia e bem assim toda malícia. Pelo contrário, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo. Então são práticas que revelam carnalidade da nossa parte, fingimento, porque quando está tudo tranquilo, nós fingimos que está tudo bem e teatralizamos que a coisa é santa, mas Paulo diz: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria. Isso é falta de domínio próprio, falta de domínio do Espírito Santo. A pessoa não tem o fruto do Espírito Santo, então por qualquer coisinha ela sai das estribeiras, ela roda a baiana, ela sai do salto. Então, ser santo no agir, na conduta, na postura, temos que vigiar, temos que estar atento. Devemos ser santos no falar. O que você tem falado, o que você tem pronunciado? A palavra de Deus diz que o que nós temos falado, nós temos que falar apenas aquilo que traz graça, que edifica, que é bom, nunca que destrói, que difama, nunca. A palavra de Deus diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. É uma palavra branda, é uma palavra que transmite paz, que transmite edificação, orientação, conselho, não é? Que abafa, acalma. Uma pessoa vem, por exemplo, falar de outra, e vem aquela pessoa sábia e convida ela: vamos orar por essa pessoa, ela está necessitando de oração. A nossa guerra, a nossa briga não é contra carne e sangue, mas contra os inimigos espirituais. Então as palavras dela abranda, acalma e edifica. Isso é que tem que ser dito. As palavras que você tem dito têm edificado, tem trazido paz, tem trazido reconciliação, tem ministrado na vida das pessoas, tem sido útil para alguma coisa. As palavras que você tem dito, você tem santificado a sua boca. O que você anda falando? O que você anda espalhando entre irmãos? Tem sido coisa boa. Davi diz o seguinte, meus queridos: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Um coração limpo, um coração varrido, faxinado, limpo. O nosso coração é a sede da alma. O nosso coração é um armazém, é uma despensa onde nós colocamos coisas que mantêm essa despensa limpa, ou então mantém ela suja, fedorenta. O que nós vamos colocar nessa despensa quando eu falo de coração limpo? O coração limpo é porque tudo que está ali não suja, pelo contrário, contribui para o perfume do ambiente, para a limpeza. Vou dar um exemplo mais prático. Digamos que no armazém, por exemplo, tem água mineral. A água mineral não suja, pelo contrário, ela lava, ela limpa. Mas se tiver chorume, eu acho que todos aqui sabem o que é chorume, né? Um líquido que sai do lixo, horrível, fedorento e sujo. Então vai sujar o ambiente, vai tornar o ambiente fedido. Então é isso, nós temos que ver o que nós colocamos no nosso coração, o que tem no nosso coração, e preservar o que mantém ele limpo, e tirar aquilo que suja o nosso coração. Precisamos retirar toda a sujeira, eu preciso tirar toda a sujeira do meu coração, porque ele pode ser um coração orgulhoso, um coração soberbo. Isso são as sujeiras. Estou falando das coisas que tornam o coração aquele armazém fedorento e sujo. Meu coração pode ser um coração orgulhoso, meu coração pode ser um coração soberbo, meu coração pode ser um coração invejoso, meu coração pode ser um coração ciumento, um coração instável, não tem estabilidade, agora é uma coisa, outra hora é outra. Meu coração pode ser um coração hipócrita, meu coração pode ser um coração incrédulo, não crê, meu coração pode ser um coração endurecido,
não é? Que não adianta, igual burro, igual mula, que nem com cabresto você consegue virar, é daquela forma e porque e não muda de jeito nenhum. É um coração endurecido, um coração ofendido, um coração amargo, um coração rancoroso, e nós poderíamos citando, são coisas que não podem ficar no nosso coração, nesse armazém, porque vai sujar esse armazém, vai mantê-lo sujo e fedorento. Só coisas que mantém ele limpo, e nem vou dizer essas coisas porque vocês sabem que coisas são essas, que mantém ele limpo. Preservar essas coisas e trazer mais coisas ainda, que é para ele ficar cheio de coisas cheirosas, coisas limpas, e expulsar. Tem um livreto, eu não sei quantos conhecem, chamado Coração do Homem. Aí mostra um coração cheio de animais, aqueles animais que representam, né, pecado. O pavão representando orgulho, a cobra, né, a serpente representando uma série de coisas, de traição, enfim. E o porco, a imundícia, e aquele coração cheio de coisa. E aí mostra o outro também, né, cheio das coisas que limpas. E tem lá uns textos bíblicos, lá é bem legal esse. Eu lembro quando eu era criança, eu vi esse coração, né, esse livrinho do coração, e talvez alguém tenha, mas é uma ilustração bem interessante. Esse livro é do coração. Então, meus queridos, essa palavra que eu queria deixar para vocês, porque nós estamos numa fase, não é, de crescimento aqui na igreja, não só no sentido demográfico de pessoas, mas também num sentido espiritual, não num sentido simplesmente horizontal, mas num sentido vertical, em direção a Deus. E santificação é aproximar de Deus, é uma volta à imagem e à semelhança de Deus. Quanto mais eu me santifico, mais eu aproximo de Deus. Digamos que Deus está aqui, então quando eu peco, eu afasto, quando eu peco eu afasto, mas eu vou aproximando de Deus quando eu procuro a santidade, procuro retirar as coisas sujas do meu coração e vou até eu ficar pertinho de Deus. Aí isso é intimidade, não é? Isso é falar com Deus e Deus me ouvir, Deus falar e eu ouvir, e nós caminhando junto ali, e a paz inunda meu coração e a alegria, porque estar pertinho de Deus é muito bom, e isso é santificação. Santificação é uma caminhada em direção a Deus, é uma caminhada na imagem, a semelhança de Deus que Deus me criou, o Deus que me criou. E eu concluo lendo novamente o versículo que nós lemos, que é 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, que promessas, isso é tão vasto, tantas promessas, né, que o Senhor nos promete. A mais importante é estar com Ele nos céus, quando Ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu diria a vocês: eu vou preparar-vos lugar, e quando eu preparar, eu vou voltar e vou levar vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é só uma das promessas. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida abundante, são muitas promessas. E ele fala: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza. Vale a pena pagar o preço e nos purificar, porque as promessas são tremendas, são enormes. Então purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, queridos, que o Senhor nos abençoe, que possamos realmente buscar, ter esse propósito, policiar a nossa mente, os nossos olhos, a nossa vida, porque esse é o nosso propósito, nós fomos chamados para isso. Não adianta, o que você está fazendo aqui? Você precisa tomar uma postura, nós precisamos tomar uma postura, não podemos ficar a vida inteira um eterno bebê, precisamos crescer, precisamos amadurecer, é uma caminhada, e nós não podemos andar para trás, nós não somos caranguejos, para ficar andando para trás. Você assumiu o arado, você tem que olhar para frente, prosseguir, não tem que olhar para os lados, não tem que olhar para trás.
Agora não tem jeito mais, você assumiu o compromisso, você entrou na batalha, agora é caminhar para frente, é vencer e vencer. Que o Senhor nos abençoe. Vamos colocar em pé e vamos terminar orando ao Senhor. Ó Deus eterno, ó Deus maravilhoso, Tu és santo, Senhor, Tu és santo, 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 santo é o Senhor, e nós somos filhos do Senhor, e nós também precisamos ser santos, e o Senhor implantou em nós, não só esse desejo, mas a possibilidade de sermos santos. Então, Senhor, que possamos fazer a nossa parte, é tudo a graça do Senhor, nós recebemos pela fé, que nós possamos fazer morrer o velho homem dentro de nós, e assim, Senhor, como o Senhor ressuscitou para a vida, que possamos ressuscitar, que possamos ser novas criaturas de fato, Senhor. O Senhor nos dê força, nos dê capacidade para vencer as tentações, vencer as ciladas do inimigo, vencer, Senhor, vencer e vencer, porque é tanta pressão, é tantas ciladas, é tanta seta, Senhor, que vem sobre nós, mas a Tua palavra diz que nós somos mais que vencedores no Senhor. Isso nós tomamos posse pela fé, e nós cremos que podemos sim ser mais que vencedores em Ti. Que o Senhor nos abençoe e nos capacite em nome de Jesus. Amém.